Olá, tudo bem? Chegamos ao nosso segundo dia e que bom que você se juntou a nós mais uma vez. Estamos juntos buscando a Deus, 10 dias de oração, uma jornada intensa de oração, de busca, de melhoramento da nossa vida espiritual, de preparação para pregar o Evangelho e para ver Jesus voltar. Vamos para mais uma reflexão, nosso segundo dia. Para isso, eu quero convidar você a mais uma vez a fechar os seus olhos para a gente orar. Querido Deus, obrigado porque estamos juntos aqui mais uma vez para ouvir a Tua voz, para refletir naquilo que lemos, naquilo que estudamos, naquilo que já tivemos o nosso momento contigo. Pai querido, eu quero aqui nesta hora poder refletir junto com essa pessoa que está do outro lado aquilo que o Senhor deseja para nós. Fala com a gente mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. O nosso segundo dia, ele veio trazendo aí o tema como fidelidade aprovada. É verdade que existem várias histórias na Bíblia que mostram relatos de pessoas que foram fiéis até a morte. E aí você pode destacar vários. Eu quero começar essa nossa reflexão com um texto da Bíblia que foi apresentado aqui no segundo dia, lá no livro de João, no capítulo 15, do verso 18 até o 20. Me acompanhe comigo nesse texto. Diz assim: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso, o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardares a minha palavra, também guardarão a de vocês. Quando eu olho para esse texto, meu amigo, minha amiga, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Vida cristã não é uma vida fácil. A vida cristã é uma vida de desafios, uma vida de lutas, é uma vida de provas. Se você está passando por provação, saiba que isso é normal para aqueles que desejam seguir a Cristo. Se você está passando por situações difíceis, saiba que isso é normal para aqueles que escolheram estar do lado de Jesus. Se tem pessoas que ficam criticando a sua fé, se há alguma situação que tem impedido você de conseguir um emprego que você gostaria, de exercer um curso que você queria por causa da sua fé, saiba que isso já estava predito que iria acontecer. Aqueles que decidem seguir a Cristo como Ele quer, vão passar por tribulações. O próprio Cristo passou por tribulações. Então, sinceramente, a gente não tem condições, nós não temos condições de ser melhor do que Deus. O fato de estarmos do lado de Deus não quer dizer que nós estamos imunes aos problemas da vida. Pelo contrário, o fato de estarmos do lado de Deus nos dá grande possibilidade de termos muitos problemas na vida. A diferença é que quando estamos do lado de Deus, sabemos como resolver esses problemas porque Deus nos dá sabedoria. Eu me lembro de um episódio de que Jesus passou a noite toda orando, pedindo ali a Deus, ao Pai, proteção, auxílio, cuidado, sabedoria, discernimento. E quando Jesus desce do monte, por volta ali de umas 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã, Jesus escolhe que a sua primeira atividade do dia seria ir para o templo para ensinar sobre o reino de Deus e a sua justiça. E isso você encontra no livro de João e declara a história que quando Jesus decidiu, passou a noite toda orando, decidiu ir para o templo para poder ensinar as pessoas sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, melhor dizendo, sobre o reino que viria, sobre as verdades e as maravilhas do que Deus queria dizer para o povo. Logo no início, aparece um grupo de pessoas, os fariseus, os escribas, que diziam ter apanhado uma mulher em flagrante adultério, coloca no meio da roda onde Jesus estava ensinando e ali começa agora uma discussão desnecessária, sem provas, sem nenhum tipo de argumentos coerentes, querendo perturbar e atrapalhar o dia de Jesus. Jesus passa a noite toda orando. O que você pensa agora que vai ser do dia de Jesus? Vai ser um dia maravilhoso, passou a noite com Deus, o dia vai ser uma bênção. O dia continua sendo uma bênção.
mesmo com as provações, mesmo com os desafios, mesmo com as provas, mesmo com as provas que o dia vai apresentar para você. Eu quero dizer uma coisa, em nome de Jesus, Ele te dará sabedoria para lidar com as situações e as provações do dia. Isso é, se você dedicar tempo de comunhão com Deus. Olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus. Nas batalhas da vida na qual vivemos, nós não estamos imunes a nenhuma delas. O que Jesus sofreu também nós podemos sofrer. Num cenário de guerra, não existe trégua. Você precisa marchar, você precisa avançar. No cenário de guerra não dá para brincar, não dá para ficar distraído. Qualquer distração e qualquer brincadeira fora de hora ou fora de contexto pode até mesmo valer a sua vida. Nós estamos numa guerra espiritual, numa batalha, o bem luta contra o mal, nós estamos no meio dessa guerra, o inimigo nos vê como alvo, Deus é o nosso escudo e se não utilizarmos esse escudo para a nossa proteção, seremos alvos fáceis para o inimigo de Deus. Não tire isso da sua cabeça, não perca essa ideia da sua cabeça, não dá para brincar de ser cristão. Deus não brinca de ser Deus, o diabo também não brinca de ser diabo e eu não posso brincar de ser crente. Quando eu olho para a fidelidade que Deus espera de mim, é quando eu olho para a Bíblia e lembro das histórias do passado. É quando eu olho para Davi e vejo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus. E por ser um homem segundo o coração de Deus, foi caçado, foi criticado. Quando eu olho para Daniel, eu vejo um garoto, eu vejo um jovem que decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, que decidiu ser diferente, que decidiu viver em Babilônia, que na verdade ele teve que viver em Babilônia, mas Babilônia não vivia dentro dele. Quando eu olho para Jeremias, eu percebo um homem de Deus que criou uma certa raiva, uma certa ira nos outros reis, aonde ele foi muito criticado, mas mesmo assim permaneceu firme na palavra de Deus. Quando eu olho para Estevão, não teve medo de um apedrejamento que estava por vir, porque ele não negou um Jesus crucificado, ressurreto e prestes a vir. Quando eu olho para Paulo, aquele mesmo que perseguiu os cristãos, agora sendo um dos maiores pregadores da Bíblia, responsável a escrever praticamente metade do Novo Testamento, a fidelidade deste homem de manter firme e fiel até a morte, sendo açoitado, sendo preso, aonde a sua vida foi colocada em xeque para ele negar, e mesmo assim não negou e não cedeu 1 milímetro à palavra de Deus. Quando eu olho para esses grandes da Bíblia, quando eu olho para João, onde a sua vida foi lançada ali para ser extinta na ilha de Patmos, mas mesmo assim, Deus, no fim da vida de João, foi capaz de revelar um dos maiores livros da Bíblia, que é o Apocalipse. E ainda assim, mesmo João sendo rejeitado pelas pessoas, não foi rejeitado por Deus, foi amado, guardado por Deus. E então, João, assim como os outros demais que eu acabei de citar para você, espera encontrar Jesus no dia da ressurreição. O que eu quero saber é se eu e você, assim como Davi, como João, como Daniel, como Jeremias, como Estevão, estamos sendo fiéis à palavra. Estamos de fato, então, vivendo o que diz a palavra de Deus. Se estamos, então, pregando e falando para as outras pessoas desse Salvador. Paulo, quando teve um encontro maravilhoso com Jesus no caminho de Damasco, ele percebeu que aquela mensagem agora não poderia ficar só para ele, deveria passar para todos, porque ele queria encontrar face a face aquele Jesus que ele só ouviu no caminho de Damasco. E eu e você, que ainda não vimos Jesus, e quem sabe conseguimos ouvir Jesus, às vezes até com uma certa dificuldade, através da leitura da sua palavra, será que o seu sentimento e o meu sentimento não é o mesmo de Paulo? De querer ver esse Jesus que escreveu tudo isso que nós estamos lendo? De querer tocar e abraçar esse Jesus que tanto protege a nossa vida? Se queremos ver esse Jesus, precisamos estar pronto para esse encontro. Precisamos permanecer fiéis até a morte para ganhar a coroa da vida eterna. Nesse segundo dia, quando eu olho para esses momentos que estamos vivendo, a citação de Ellen White no livro O Caminho a Cristo, na página 82, deixa para nós algo muito interessante. Eu termino com ela, que diz assim: e se o Salvador da raça humana, o Filho de Deus, sentia a necessidade de oração, quanto mais deveriam frágeis e mortais pecadores
sentir a necessidade de constante e fervorosa oração. Se Jesus, que é Jesus, orou como ninguém orou, ainda mais eu e você, que não somos como a natureza de Cristo que repeliu o pecado. Nós atraímos o pecado. Nós gostamos de pecar, parece. Mas nós somos não filhos das trevas, mas filhos da luz. E se Cristo, que é o meu modelo, ensinou a viver uma vida de devoção, uma devoção pessoal, eu e você precisamos fazer a mesma coisa. Que tal começar isso a partir de agora? Através dessa oração que eu quero fazer com você, pedindo para Deus que nos ajude para que a nossa vida espiritual possa ser uma vida de acordo com a vontade dEle e que possamos ser cheios do Espírito Santo, não para ficar em nós o desejo de ter a palavra, mas de ser a palavra para outras pessoas. É o seu desejo também? Então feche seus olhos agora, vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio e a oportunidade de sermos chamados teus filhos. É bem verdade que às vezes a nossa vida espiritual não está um negócio muito legal. Estamos muito longe de estar parecido com aquilo que o seu Filho amado Jesus fez aqui nessa terra. Tem misericórdia da gente, Deus, a gente precisa orar mais. A gente precisa dedicar mais tempo estudando a Bíblia, orando, envolvido contigo de maneira mais pessoal. Precisamos buscar o Senhor, Pai querido, me ajude a te buscar mais. Ajude esse homem, essa mulher que está do outro lado aí da telinha, de olhos fechados, orando comigo, a buscar mais o Senhor. Nós queremos orar mais do que 5 minutos. Temos que orar mais do que 10, mais do que 1 hora. Temos que passar horas contigo, Deus. Quem sabe Deus passar a noite contigo, se o Cristo, que era o Cristo, que não precisava talvez, entre aspas, de tanta oração, orava uma noite inteira, quem sou eu? Quem é essa pessoa que está ali do outro lado comigo orando? Pai, ajuda a gente a ser mais fervoroso, a ser mais fiel, porque queremos te encontrar e sabemos que a condição para isso está na nossa preparação e na nossa devoção pessoal. Que isso seja uma realidade na nossa vida, que a devoção pessoal seja uma realidade na minha vida e na vida dessa pessoa que está orando comigo agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a sua vida. E não se esqueça, primeiro é Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.